Hoje buscaremos entender um pouco sobre a sexualidade de um ponto de vista comportamentalista. Esse tema foi sugerido pelo William Jr., mas como a sexualidade é um tema bastante amplo, é necessário que este vídeo seja uma introdução na qual buscaremos entender primeiro o ato sexual, que são aquelas atividades de um organismo que resultam na troca de estimulações corporais em um processo de contato e atrito com o corpo de outro organismo que geralmente é da mesma espécie. E surpreendentemente, até objetos que simulam partes de um corpo são efetivos para promover a aproximação e execução de atrito genital. Essa sensibilidade às estimulações sexuais é condição necessária para que ocorra a reprodução. Veja que uma coisa é a suscetibilidade para a estimulação sexual e outra coisa são as fontes de estimulação sexual. Isso quer dizer que essa sensibilidade torna provável que na natureza ocorram buscas por estimulações diversas a partir do corpo de outro organismo, o que também torna possível que ocorram interações sexuais que não resultam em fecundação, como são as que ocorrem entre organismos do mesmo sexo. E as formas de interação que serão estabelecidas entre o organismo e as suas fontes de estimulação dependerão das ações típicas da espécie, da disponibilidade de parceiros e de experiências individuais. E quando o assunto é o comportamento sexual dos seres humanos, ele terá o mesmo status que qualquer outro comportamento e estará à mercê de um número elevado de influências. Para o behaviorismo, as influências sobre o comportamento humano envolvem fatores biológicos, culturais e os da história de vida do organismo, que podem ser entendidos dentro de um contínuo. Os fatores biológicos avançam nesse contínuo e se conjugam com as condições socioverbais da cultura, que avançam para constituírem o cenário no qual ocorrerão as experiências de vida do sujeito. E esta vasta relação entre fatores passa por complicadas e constantes variações, e isso contribui para o surgimento de formas inéditas e singulares de funcionar, com avançada autoconsciência e senso de identidade. Assim surge o que chamamos de pessoa, e o comportamento sexual dela se desenvolverá em meio a esse arranjo complexo de variáveis. Veja que o número potencial de condições estimuladoras pode ser bastante extenso, e no caso dos seres humanos, os corpos das outras pessoas são obviamente uma das principais condições potencialmente estimuladoras. Perceba que as pessoas passam por experiências de vida que ocorrem dentro de um contexto socioverbal específico que estabelece modelos, incentivos, freios e contrapesos para o comportamento sexual. Regulações que se encontram nas famílias, religiões e em outras instituições, e podem variar muito de uma cultura para outra. Conforme o psicólogo Richard Mallott, essas convenções sociais podem restringir o número potencial de fontes de estimulação e também modelam o comportamento a ser apresentado diante dessas fontes. E isso contribuirá para a efetivação de algumas formas específicas de estimulação sexual em detrimento de outras. E nesse processo, além de algumas estimulações se tornarem as preferidas, ocorre também de outras se tornarem inefetivas, neutras ou até aversivas. Isso varia entre as pessoas porque cada uma delas possui uma história de vida diferente e diferentes formas de sensibilidade aos fatores biológicos, culturais e pessoais, o que resulta em estilos de comportamento sexual com características únicas para cada pessoa, com preferências de como receber a estimulação e também de como fornecê-la. E envolverá aspectos como a aparência e a sociabilidade das pessoas que servirão como fontes de estimulação. E dependendo do grupo ou subgrupo cultural, os critérios da aparência e da sociabilidade poderão variar. Por outro lado, existem fontes de estimulação sexual para as quais os organismos são naturalmente mais suscetíveis, bem como tendências comportamentais que foram vantajosas para a perpetuação da espécie, que são moduladas com a experiência de vida e a cultura, que servem como catalisadores do produto final, que será o funcionamento sexual da pessoa. E esse funcionamento só poderá ser bem compreendido se buscarmos a raiz natural e os aspectos funcionais envolvidos. E desse modo, se ao longo da maturação e das vivências do organismo ocorrer de a fonte de estimulação sexual ser um corpo adulto do sexo oposto, daremos o nome de heterossexualidade para essa modalidade de relação. Por outro lado, se a fonte de estimulação sexual for um corpo adulto do mesmo sexo, daremos para essa modalidade de relação o nome de homossexualidade. Agora, se tanto um corpo masculino como um feminino servirem como fontes de estimulação sexual para uma pessoa, chamaremos de bissexualidade a sua modalidade de interação sexual. Existem
Existem também os assexuais, que podem simplesmente não ter nenhum desejo sexual ou ocasionalmente ter algum desejo, e outros ainda podem ter interesse afetivo mesmo sem ter interesse sexual. No caso deles, os corpos de outras pessoas praticamente não têm efetividade como fontes de estimulação sexual. E além dessas que eu mencionei, existem muitas outras modalidades de interação sexual que são possíveis devido a combinações de fatores que estão fora do poder de decisão do indivíduo. Resumidamente, o comportamento sexual é parte fundamental do funcionamento das pessoas e não pode ser entendido apenas pelo construtivismo social ou apenas por fatores biológicos, pois não existem fronteiras nítidas entre esses fatores. A coisa é multifatorial, com a biologia, a cultura e as experiências pessoais afetando de maneira contínua e processual o funcionamento das pessoas. Nesse vídeo, falei apenas sobre as condições relacionadas à busca pelo ato sexual, mas se vocês acharem necessário, no futuro poderei produzir um vídeo sobre como a orientação sexual, a identidade de gênero e os tipos de preconceito funcionam no contexto geral da sexualidade humana. A minha fala ficou simplificada e resumida, mas você pode encontrar informações mais abrangentes no artigo Uma visão analítico-comportamental da sexualidade, transexualidade, homossexualidade e heterossexualidade. A referência e o link para você acessar estão na descrição. Deixe nos comentários a sua dúvida ou sugestão de tema. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e obrigado por assistir a esse vídeo. E até mais!